Boa noite. Então, vamos para a nossa aula de sistemas operacionais. E hoje, 23 de fevereiro, iniciamos com a primeira aula, intitulada Introdução aos Sistemas Operacionais. O cronograma apresenta aí para vocês os assuntos, né, a serem abordados nas respectivas datas. Opa, pulei a semana 12, né? Só errei... Ah, não é que eu pulei, eu repeti o número 11 ali. Tá.
Isso bem fácil de arrumar. Hoje, então, introdução a sistemas operacionais. Gostaria de lembrá-los que nós temos o nosso livro único, né, que vai ser a nossa base para desenvolver essa disciplina. Uma questão bastante importante é que na 7ª e na 14ª semana, nós temos as semanas reservadas para as avaliações oficiais. Então, como vocês conhecem bem, cada dia da semana, né, a semana inteira é reservada para as avaliações bimestrais. Então, a nossa será numa terça-feira, dia 6 de abril, e a segunda, dia 25 de maio. Acredito que aqui, né, muitos terão nota suficiente para aprovação, assim espero, mas caso tenha ocorrido algum imprevisto, como perda de prova ou qualquer outro motivo que seja, né, existem aqui ainda algumas semanas para nós fazermos os ajustes e finalmente chamada das avaliações oficiais e exame final presencial ou híbridas. Lembrando que esses slides estarão disponíveis, então vocês podem a qualquer momento consultá-los para acompanhar, né, as nossas aulas. Como leitura complementar, além, apenas uma sugestão, tá? Por favor, não entenda que eu estou impondo tal literatura, mas o Cyberchats, Fundamentos de Sistemas Operacionais, a capa do livro é essa. Eu considero uma literatura muito adequada, né, bastante conveniente para aprofundamento do assunto. Objetivos da disciplina, em curtas palavras, né? Nós vamos utilizar o conhecimento que estamos adquirindo para atuar na nossa área de formação. Nosso livro-texto ele é composto de 4 unidades, né? Cada unidade tem 3 sessões, só preciso corrigir a palavra que sessões para unidade. E aí, esses são os assuntos que nós vamos ver, né? Na primeira parte, como vocês podem ver aqui, em linhas gerais, é uma parte bastante introdutória, falando sobre a apresentação do sistema operacional, o seu histórico, exemplos. Na seção 2, na unidade 2, nós já começamos com processos e threads. Então, aqui nós já temos uma parte mais aprofundada, né, do sistema operacional, principalmente troca de mensagens, né? Eu diria que essa disciplina ela faz uma ligação com sistemas, arquiteturas paralelas e distribuídas, em que você precisa trocar mensagens entre as máquinas, né? E tudo isso tem uma disputa de recursos, há uma necessidade desse gerenciamento para que todos sejam atendidos. Unidades 3 e 4, sistema de arquivos, né? Cada sistema operacional tem a sua forma de armazenar uma determinada informação e na hora da busca existem as suas otimizações para encontrar essa informação no menor tempo possível. Gerenciamento de dispositivo, a nossa última unidade. Então aqui nós entramos na parte de memória, paginação, por isso que vocês entendem, já devem ter percebido que quando não há memória suficiente, né, basta a máquina não ter muita memória, leva mais tempo para a resposta vir, porque a máquina ela precisa paginar, ela precisa liberar determinados espaços para colocar novas informações. Então o sistema operacional ele tem grandes responsabilidades de continuar atendendo o usuário.
E aí, então, vamos começar o nosso capítulo 1, né, a nossa sessão 1, a introdução. Bom, vamos começar, né, já que estamos estudando esse assunto. O que é um sistema operacional? Eu imagino que todo mundo já mexeu em um, né? Todo mundo já lidou com um computador e sabe que ali tem um sistema operacional. Mas de tão primitivo, não é bem essa palavra, de tão rotineiro, né? Você usa aquilo e como é definir o que define um sistema operacional? Bom, o sistema operacional é o que gerencia o hardware, certo? Não sei se vocês viram o filme Piratas do Silicon Valley. Tem uma cena antológica do Bill Gates vendendo o sistema operacional dele. Não vou dar spoiler se ninguém, se alguém não viu o filme, né? Tem umas grandes sacadas dele. Peço que vocês vejam o filme. E aí ele fala uma frase que é bem convincente, né, para uma empresa que desenvolve computadores. Olha, sem o software, o seu computador é apenas uma caixa que acende. O cara realmente era bom de argumento, né? Então é exatamente isso que o sistema operacional faz. Você tem ali um hardware que está processando várias informações, né? Repare bem que nesse momento várias coisas estão acontecendo, essa aula está sendo transmitida, ele está atualizando o relógio, ele está vendo se houve eventos de teclado, de mouse, várias outras informações o sistema operacional está processando, serviços na sua máquina estão acontecendo, né? Então, realmente muita responsabilidade manter tudo isso em funcionamento. Então, nós podemos dizer que um sistema operacional ele atua como intermediário entre o usuário e o hardware, né? Exatamente. É isso que está acontecendo. Você está mexendo no seu hardware, mas para que execute uma determinada tarefa, você manipula o hardware e o sistema operacional, então, ele é responsável por dizer, olha, foi apertado tal tecla, o mouse foi movimentado e assim por diante. Aí nós temos algumas variações de máquinas, né, que tem processamento. Então, o sistema operacional de um mainframe e dos PCs são iguais, né? Mainframe, sabem o que é? Aquelas máquinas que ocupam, são até chamadas de máquina-sala, porque justamente ocupam uma sala inteira. São máquinas realmente de um tamanho bastante expressivo, né? Enquanto o PC cabe aí em cima da sua mesa. Enfim, uma vez apresentado as duas máquinas, né, claro que PC todo mundo conhece, a pergunta é se sistemas operacionais dessas duas máquinas são iguais. Obviamente não, né? O mainframe ele foi projetado para otimizar a utilização do hardware. Vamos dar um exemplo. Você já deve ter acessado a sua conta bancária, né, via internet. Assim como você, quantas outras pessoas, quantos outros correntistas eles estão fazendo acesso, né, fazendo uma consulta de extrato, pagando uma conta, fazendo uma transferência. Então, certamente, né, é uma máquina que tem uma grande capacidade de
atender todas essas requisições. Então, então ele precisa ser otimizado para conseguir que todas essas solicitações consigam ser atendidas. Bom, o PC. O PC não preciso falar muito, né? A sua experiência, você tem a experiência de mexer no PC. Provavelmente você está diante do seu agora, né? Do seu personal computer, do seu computador pessoal. E aí, como diz o nome, ele é pessoal. Ele vai atender você. Ele não, é uma máquina que não foi projetada para atender o Brasil inteiro, né, como um mainframe. Aí, aproveito para falar de um terceiro dispositivo, né? Não está na pergunta, mas o celular, obviamente, ele também tem o seu sistema operacional, tá? Até mesmo antes dos smartphones, né? Os primeiros celulares, aqueles que só recebiam recebiam e faziam ligações e enviava e recebia SMS, né? Era o sistema operacional Symbian. Eu lembro bem de um Nokia, acho que 3320, um modelo, claro, bem simples, né? Que ele tem um sistema operacional. E aí você também tem a sua experiência, né, de lidar com esse dispositivo eletrônico. Propósitos de projeto, né? Vamos falar sobre aqui o propósito de construir um sistema operacional. Eles são divididos em alguns tipos, né? Eles podem ter a característica de serem convenientes, né? Foi projetado para um determinado propósito, né? Convém, então ele é conveniente para aquela situação. Ou ele pode ser eficiente, né? Otimizado, né, para uma determinada situação. Eu consigo imaginar assim, conveniente. Por exemplo, o seu smartphone. É bem simples de mexer, né? Você precisa de um determinado programa. Nós temos aí Play Store, tem a da iOS, que eu não lembro agora. Enfim, é uma grande facilidade, né? Escolher aquele programa, instalar e já sair usando. Já o eficiente, você pode ter uma situação assim. Você tem uma usina nuclear. Ele tem que ser eficiente nessa tarefa, né, de gerenciar várias e várias informações que estão ali dentro. Não pode ocorrer erro algum, né? Você está diante de uma situação de missão crítica. E nós temos a combinação deles, tá? O melhor dos dois mundos aí. O projeto ele é conveniente e também eficiente. O sistema operacional tem também funções básicas. Você precisa conhecer a inicialização do sistema, né? Você sabe que quando você liga o seu computador, alguns serviços eles são inicializados, ou seja, você não começa a usá-lo imediatamente, né? Alguns drivers eles são carregados. Veja, por exemplo, a televisão também, as Smart TVs. Não sei de vocês, mas eu vejo que leva um tempo para... Assim que você liga, os programas eles ainda não estão disponíveis imediatamente. Tem que esperar um pouco de tempo e só depois é que inicializa, né? Então, nós acabamos falando de mais um sistema operacional, que é o sistema operacional das TVs. Função de I/O, Input, Output,
de entrada e saída. Afinal de contas, você pode conectar diversos periféricos, né? E esses periféricos eles têm a capacidade de enviar informações para dentro do computador ou de receber essas informações do computador. Então, essas são as funções de I/O. E armazenamento, né? De nada adianta você escrever aquele texto gigantesco, aquele seu TCC, não guardou em lugar nenhum, você perdeu o arquivo e assim você só perdeu tempo. Então, há uma necessidade também da máquina armazenar as informações. O sistema operacional ele tem que ter aí a responsabilidade de, de armazenar o que foi produzido. Lembrando que um sistema operacional ele é grande e complexo, né? Como eu falei há pouco, muitas mensagens são trocadas, muitos processamentos estão acontecendo nesse exato momento na sua máquina. Tá? Lembrando, ele tá vendo se houve algum evento de pressionar uma tecla, de mexer o mouse, se algum periférico foi conectado, se chegou alguma coisa via rede, entre milhares e milhares de outras possibilidades, né, que o sistema operacional está sempre de forma alerta, verificando se houve alguma mudança, né, alguma coisa que ele foi programado e que ele está pronto para executar. O sistema operacional, justamente por causa dessa complexidade, ele é criado módulo a módulo. Eu diria que é igual criar um sistema, né? Você faz lá um controle de estoque, um fluxo de caixa, estatísticas das vendas, é feito partes, né, separadas e depois elas são unidas, integradas para formar um todo. Então não é diferente um sistema operacional, né? Uma equipe de desenvolvimento vai acabar sendo responsável por uma determinada parte do sistema operacional, vai ser desenvolvido e em algum momento será feita a integração para ver como é o funcionamento todo. E o sistema operacional, né, é uma parte bastante importante de ser projetada, são as entradas, saídas e as funções que têm que ser bem definidas. As estruturas de dados, né, a forma como essas informações se conectam. Bom, o que fazem os sistemas operacionais? Aqui numa figura mais simples, né, vamos começar assim, da forma mais simples e depois nós vamos aprofundando. O que está entre o software e o hardware é o sistema operacional, né, como já mencionado anteriormente. Mas vamos dar uma aprofundada e enxergar um sistema de computação dividido em 4 partes: o hardware, o sistema operacional, programas aplicativos e usuários. Então, olha só, aqui nós temos o seguinte: o hardware do computador, tá? É o sistema operacional que ativa determinadas partes, né, da máquina para conseguir a execução de uma tarefa.
esse daqui seria o equivalente ao software, né, nesse retângulo maior, em que você pode usar vários programas da sua necessidade. E aí sim você tem usuários, né, diversos usuários que estão interagindo com softwares para conseguir determinadas tarefas. Do ponto de vista do usuário, né? Então, o PC. O PC, como dispensa comentários, né? Você vai ficar de frente para ele. Geralmente tem um teclado, mouse, tela, né? Um monitor. Então, dispensa comentários. Você sabe como é um PC. Ele visa a facilidade de usá-lo, né? Ele tem várias funções aí que basta você conectar um dispositivo e você está ampliando a capacidade dele, como por exemplo uma impressora. A não ele não visa a utilização de recursos, né, como hardware e software compartilhados. Claro, dá para fazer isso, mas não é o propósito do PC. O PC, né, o Personal Computer, como o nome diz, ele é voltado para um único usuário. Então vamos falar dos mainframes, né? Relembrando, são aquelas máquinas que ocupam uma sala inteira. Bom, aqui a interação é um pouco diferente. Geralmente você está num terminal, pode ser até um terminal burro, né? Ou em inglês chamamos de terminal diskless, ou seja, sem disco, em que ele só serve como uma interface para você acessar a máquina principal. Então, você dá os comandos nesses terminais, mas todo o processamento é feito lá no mainframe. Então, já dá para ver aí que o cenário é bem diferente. E aí, enquanto no PC você tem... ele não é voltado para a utilização de recursos, todo o tempo de CPU, né, de processamento, memória e as entradas e saídas, elas ficam disponíveis. E toda entrada e saída disponível, todo esse conjunto deve ser usado com máxima eficiência. E nenhum usuário individual ele vai ocupar mais do que a sua cota, né? A máquina ela está projetada para que todo o usuário seja atendido de uma forma equilibrada. Você pode ver que quando você acessa lá o seu banco, a máquina tá respondendo, né? Ela não está dando prioridade para você, ela está distribuindo o seu processamento com muitos outros usuários. Aqui entra uma questão, né? Já que nós já vimos tantos detalhes aí. E se não existisse sistema operacional? E aí? Como que seria a interação com a máquina? Olha, certamente o usuário ele iria precisar ter muito conhecimento dos detalhes de hardware para utilizar o computador. Você imagina, agora eu vou fazer uma soma, então eu vou precisar das portas lógicas tais, vou precisar fazer
a ligação entre o terminal X e o terminal Y. Então, há uma necessidade de se conhecer muito do assunto. Você teria que realmente conhecer o baixo nível para conseguir atender suas necessidades. Então, veja como o sistema operacional ele realmente facilita, né? Há muitas instruções ali que estão acontecendo para que basta que você faça alguma coisa, né, alguma ação com a máquina, o sistema operacional já providencia de acessar o hardware e entregar a resposta para você. E aí vamos falar da evolução dos sistemas operacionais. Primeira geração. Primeira geração. O intervalo é de 1945 a 1955. Né? Aqui 44 acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Então a guerra começou a ter avanços tecnológicos. Nessa época usava-se válvulas e painéis de programação. Então eram máquinas muito grandes, placas enormes. Então para você acessar uma determinada parte do computador, você tirava uma placa gigantesca. E com essa imagem dá para ter uma ideia, né, do que é uma máquina da primeira geração, um computador da primeira geração. Então tudo isso aqui é válvula. Nem se usa mais válvula, né? Para que ela funcione, o consumo energético é muito elevado. Inviável, né? Em tempos em que há uma necessidade de economia de recursos, uma máquina dessa não tem espaço hoje, né? Nós nos preocupamos com o PC para que não haja tanto gasto, né? Bom, vamos falar da segunda geração, que vai de 55 a 65. Caracterizada por transistores e sistema em lote. Então a válvula ela deixa o cenário, né? E uma grande revolução acontece com os transistores. Bom, ainda são máquinas de alto custo, os únicos que têm acesso, né, são bancos e universidades. Então ainda não é uma máquina que você consegue ter na sua casa. E o surgimento das primeiras linguagens de programação, Fortran e Assembly. Já está ficando um pouco menor, né, a máquina, mas ainda assim bem longe do que nós estamos acostumados hoje. E essas máquinas, né, justificando aqui o que é o sistema em lote, o que acontece? Como ainda não tinha um sistema operacional, então essas máquinas elas liam cartões perfurados. Né? Ali a máquina tinha que entender os zeros e uns. Então, uma vez que o programa era escrito, os cartões eram perfurados, passava isso por uma leitura de cartões, e isso eram convertidos em unidade de fita, né, numa máquina, o 1401. Depois dessas fitas, né, uma vez que elas foram gravadas, isso ia para uma outra máquina, né, o 7094, que tinha a capacidade de ler. Aqui estava gravando, né, aqui está lendo. Para finalmente, né, voltar lá no 1401 e ler essa informação.
Então, dá para ver, né, como a falta do sistema operacional torna tudo muito trabalhoso. Terceira geração, de 1965 a 1980, caracterizada por circuitos integrados e multiprogramação. Está aqui a máquina. Estamos evoluindo. Já temos circuitos integrados aqui, né? Ou microchips. Nessa época, né, a tendência era dividida em duas linhas de produtos. Você tinha os computadores científicos, voltados para a área de ciência e de engenharia, né, para efetuar cálculos mais complexos. Como que é? Otimizado para palavras. Enquanto computadores comerciais eram usados por bancos e companhias de seguros. Né? Tinha propósitos comerciais, fazer relatórios, coisas nesse sentido. Então ele era otimizado para caracteres. Bom, aí a IBM construiu, viu que precisava fazer um ajuste aí no mercado e criou o OS 360, que tinha como objetivo fazer uma máquina que atendesse essas duas áreas, né? Tanto os usuários de computadores científicos como aqueles das áreas comerciais. Então procurou-se fazer algo com o melhor custo-benefício. Aqui nós temos o aparecimento da multiprogramação, né, o time sharing, ou seja, compartilhamento de tempo. Então aqui você já tem a seguinte questão. Você tem programas, mais de um programa que está executando na máquina, e ela é dividida ao longo do tempo. Então, um determinado tempo executa um programa, numa outra fatia do tempo executa um outro programa, num outro momento outro programa. Então, assim, agora você tem mais de um programa que está sendo processado nessa máquina. Nessa época, nós já começamos a ver um sistema operacional já bem interessante, o Unix, né? Que a grande característica dele é ser multitarefa e multiusuário. Então aqui nós já temos uma grande evolução. Quarta geração, de 1980 até o que nós temos hoje, né? Até a presente data, então entramos na era dos computadores pessoais. Então aqui nós temos os circuitos integrados, ou microchips. Aí quem se destaca é o MS-DOS e o Unix, sendo que o MS-DOS evoluiu para o Windows que nós conhecemos hoje. Vieram outros sistemas operacionais com propósitos, com outros propósitos, né, como sistemas operacionais de rede, sistemas operacionais distribuídos, são aqueles que usam múltiplos processadores. E as aplicações para sistemas operacionais são as mais diversas. Gerenciam redes, aplicações para redes, sistemas operacionais de servidores, aqueles que acontecem em tempo real e, claro, sistemas operacionais para celulares. Caso queiram conhecer outros sistemas operacionais, né, tá aqui um link do site Tecmundo. Tá? Lá ele aborda o sistema da Apple, né, o macOS. Quais são as principais funções dos sistemas operacionais? Tem que estender a máquina, né? Ou seja,
Eliminar a complexidade. Lembra aquele assunto que se você não tivesse sistema operacional, você teria que utilizar as portas lógicas corretas, fazer as ligações do circuito e tal. Então é justamente isso, estender a máquina é eliminar essa complexidade. Então o sistema operacional ele facilita para você. Claro, gerenciar recursos. Que recursos são esses? Você não tem memória infinita, né? Então você precisa compartilhar memória, o processamento e outros dispositivos de entrada e saída para esses processos. Então tudo isso tem que ser compartilhado, né? Volto a dizer, não é infinito, então já que tudo é finito, há uma necessidade de ter o controle dos recursos. Controlar quem está usando qual recurso, importante, né? Se você está, por exemplo, em um determinado escritório e esse escritório tem uma única impressora de rede. Todo mundo precisa imprimir. É um recurso que ele é limitado. Então, o sistema operacional ele precisa ter uma forma de fazer uma fila e à medida que o pessoal vai solicitando as impressões, o sistema operacional precisa gerenciar essa fila e colocar numa determinada ordem, né? Porque se não houvesse esse gerenciamento, o que ia acontecer? Alguma bagunça, como imprime a primeira página do usuário 1, imprime a primeira página do usuário 2, agora vai imprimir a segunda página do usuário 1. Peraí, você quer que quando você vá lá na impressora, os papéis estejam naquela sequência da sua impressão. E depois o outro usuário que venha buscar, né, o que ele precisa. E compartilhamento de tempo e espaço. Opa. Aqui, né, como já falei, compartilhamento de tempo, se você tem mais de um programa em execução, então ele fatia esse tempo, fazendo com que cada programa avance à medida que o tempo passa. Então você está compartilhando o tempo. E tem o compartilhamento de espaço. Compartilhamento de espaço. Tá, já vejo o que é isso. Bom, temos os principais serviços. Nós vimos as funções, agora vamos ver os serviços. Então, nós temos meios para que os programas sejam carregados em memória e executados, um sistema de arquivo que permita ler, criar, escrever e excluir arquivos. Aqui é o tal do file system, né? Interface de acesso para periféricos. Nós temos várias conexões, né? Para que quando um dispositivo seja plugado, então é possível fazer a comunicação entre esse dispositivo e a sua máquina. Mecanismo de monitoração de recursos, capaz de identificar gargalos no sistema, né? Se você abrir ali o gerenciador de tarefas, você vai ver que cada hora, que aquela lista ela não é estática. Você chama um programa, ele vai lá, ocupa uma determinada posição de quanto ele está consumindo da sua máquina, você fecha outro programa, você vê que ele libera um pouco de memória, um pouco de processamento. Então, há uma necessidade de identificar esses gargalos e falar, opa, espera aí que eu preciso terminar um determinado processamento, né? E justamente na seção 2, né, que fala
das condições de corrida, que de repente um determinado processo precisa de um recurso, ele pode acabar ocupando esse recurso, e um outro processo precisa desse recurso, mas está ocupado. E aí ele fica esperando. E aí pode dar tela azul. É por isso que realmente o sistema operacional tem aí vários desafios. Quinto e último, meios de armazenar e manter o estado do sistema. Há uma preocupação em manter o seu funcionamento. A licença, acho que é de conhecimento de todos, né? O código-fonte do Windows ele não está disponível, o código é restrito aos desenvolvedores, tudo que você tem acesso é ao executável, o exe, né? Enquanto que o Linux ele está sob a licença GLP, GPL, GNU Public License. E aí ele tem as 4 liberdades, né? Se você pegar qualquer sistema operacional Unix, você tem a liberdade de estudar, executar, distribuir o código e modificar. Acho que melhor é inverter o terceiro e o quarto. Então vamos de novo. Você pode executar, você pode estudar, modificar e distribuir. Ou seja, você pode criar novas versões daquele Linux. Aprofundando um pouco, né, existem aqueles que defendem rigorosamente determinadas nomenclaturas, que o termo correto é GNU Linux. Né? Por quê? Porque Linux é o kernel, é o coração do sistema operacional, enquanto o GNU são os programas que executam dentro dele, tá? São próprios para o seu funcionamento, para o seu entendimento. E aí, no nosso livro-texto, nós temos o cenário de um problema, né? Uma determinada empresa está desenvolvendo um projeto. À medida que as pesquisas avançam, são colocadas em um determinado diretório, e num determinado momento houve a confirmação que esses arquivos que estão em diretórios compartilhados foram apagados, o que obviamente não é uma situação indesejável. A pergunta é: como evitar esse problema? Bom, as soluções são criar diretórios em que se veja o grupo que a pessoa pertence. Por exemplo, está desenvolvendo alguma campanha de marketing. Então, somente o pessoal de marketing vai ter acesso a modificar. Ele tem as permissões de leitura e escrita. Outros departamentos, como recursos humanos, que mais? Tesouraria, financeiro, né? Eles teriam apenas permissão de leitura. Então, essa é uma forma que você pode evitar dos arquivos serem apagados. E claro, né, nunca é demais você ter um sistema de backup para no caso dos arquivos serem excluídos, imediatamente aciona o backup, recupera os arquivos que estão gravados e a partir desse momento você tem a produção novamente em atividade. Fixando o que nós vimos então. O SO ele é composto de hardware e software. Quais são os hardwares e o que são softwares? Hardwares, como vocês sabem, né?
são toda a parte de máquina, né? Então, é o próprio computador, monitor, teclado, mouse, impressora, né? As caixas multimídia, né? Caixa de som, projetor, todos eles são hardwares. E softwares são os programas, sistemas que você usa de acordo com a sua necessidade, né? Você quer editar o texto, você tem o Word, você quer fazer planilhas, você tem o Excel, você quer navegar na internet, você tem diversos navegadores, você quer assistir às aulas virtualmente, você tem aí o Teams. Tudo isso são os softwares que atendem de acordo com o que precisamos. E aí, o que o sistema operacional faz por você? Faz muita coisa, né? Senão você teria que ir lá e ficar fazendo seus próprios circuitos para conseguir ser atendido. Então, o sistema operacional, ele é o intermediário entre você e a máquina, para quando você fizer alguma ação, né, um determinado propósito, o sistema operacional, ele aciona os circuitos lógicos aí do computador, do hardware, e executa a tarefa que você precisa.
amanhã.
Para finalizar, nós temos aqui 3 exercícios. Qual que é a alternativa correta? Bom, temos a alternativa E, né? Todas estão corretas. As funções de sistemas operacionais são gerenciar os recursos de hardware de forma protegida, garantir a utilização segura do computador, facilitar o acesso dos recursos do sistema, esconder a complexidade do hardware dos usuários. Exercício 2. Bom, resposta, um gabarito desse é a alternativa A. 1 e 2 são verdadeiras, sendo que 2 é a justificativa de 1. Então, as pessoas são diferentes e gostam de ambientes computacionais diferentes para diferentes aplicações e tarefas, porque a concorrência entre as empresas de sistemas operacionais faz com que cada vez mais os sistemas se tornem ágeis e práticos e assim os usuários possuam um maior número de opções que se adequem aos seus objetivos. Terceiro e último.
Ok? A alternativa desse é a alternativa A. Este marco da tecnologia deve-se ao fato do avanço e do aumento do uso de smartphones fabricados no mercado, e o acesso a esses aparelhos é feito através do sistema Android. Muito bem. Agradeço a atenção de todos. Nos vemos na semana que vem. Uma boa noite para todos.